ser assim, que a dor te encontrar lá no pântano que orgulho construiu. O sol despertará a flor que aguarda germinar. Então um novo horizonte irá surgir, assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre que chegar. Amar, mensagem que Jesus legou, e a paz que Ele deixou irão te acompanhar. Vá, é só você querer, é tudo que você precisa pra recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir, essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Vá, o campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer. E você vai se encontrar e voltar a ser feliz. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir, essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Deixa o amor luz que me ilumina, Cristo que me ensina, força que me anima. Oi, pessoal do Caminho de Jesus, meu nome é Thiago, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre Jesus revolucionário, que é um tema que para mim é muito caro. Eu gosto muito de pensar nessa perspectiva do Cristo como alguém que mudou o seu tempo e
e a humanidade que veio após ele, né? Mas assim, antes da gente entrar nessas características revolucionárias do Cristo, né, que eu já coloco como título uma afirmativa, antes de fazer um questionamento sobre ele ser revolucionário, não, eu já afirmo que ele foi revolucionário, e nesse tempo desse vídeo eu vou tentar explicar para vocês o que me faz crer que Jesus foi um revolucionário e o maior de todos os revolucionários. Antes, primeiro, eu vou começar com uma definição de revolução, né? De revolucionário. A revolução é, que de acordo com o dicionário, que vou ler para vocês, a ação de revolucionar, de incitar uma revolta, rebelião, insurreição. Muitas foram as revoluções liberais do século XIX. Isso aqui é o que eu estou achando na internet, tá? Isso é uma definição. Mas a definição que eu acho que é mais importante para nós, na nossa compreensão de revolução aqui, é essa que eu vou ler agora. Mudança profunda ou completa, subversão. Muitas vezes a gente ouve a palavra revolucionário ou a palavra subversivo num contexto pejorativo, negativo, né? Porque subversivo é aquele que quer mudar a ordem de tudo que a gente conhece, né? E para pessoas que tendem a ser mais conservadoras nos costumes e em algumas situações da vida cotidiana, elas têm pavor à subversão, elas têm uma dificuldade de entender quem quer subverter essa ordem, quem quer mudar a ordem, quem quer trazer uma nova ideia de se viver, de ver o mundo. Isso tudo é muito difícil, não só para aqueles que são mais conservadores, porque todos nós somos a certa medida, né? A gente ainda é muito orgulhoso, a gente ainda é muito egoísta. Então, qualquer coisa que venha nos fazer repensar as nossas atitudes, o nosso proceder, de primeira, a gente apresenta uma resistência, né? A gente apresenta uma negativa em pelo menos ouvir ou aceitar essa nova proposta de vida. E Jesus, ele, desde o seu nascimento, ele fez da sua encarnação, cada momento que ele tinha, cada interação que ele tinha com pessoas diferentes, ele utilizava daquela oportunidade para passar alguma coisa, algum conhecimento, alguma lição. E isso mexia com a vida das pessoas que estavam ao redor dele, né? Então, a gente pensar em Jesus como o próprio livro dos Espíritos escreve para a gente, né? Que ele é o nosso modelo a ser seguido, né? De conduta moral. Então, se ele é um modelo, ele é a virtude encarnada, né? Ele foi a virtude encarnada. Então, todas as virtudes possíveis do Espírito ter, ele já possuía. Então, ele mostrou o caminho para a gente, como a gente pode chegar mais próximo de Deus. Era imitando Cristo. É imitando Cristo, melhor dizendo. E ele, usando dessas habilidades e do profundo conhecimento que ele tinha sobre a natureza de cada um de nós, né? Cada um que ele encontrava pelo caminho, ele sabia quem eram aquelas pessoas. Ele sabia o que elas carregavam no coração, ele sabia o que elas pensavam sobre ele. Mesmo que elas não dissessem, ele sabia. E ainda assim ele dava a oportunidade para essas pessoas se mostrarem para ele, né? Então, assim, ele tinha uma generosidade muito grande nesse tratamento com as pessoas no geral. E
e já foge um pouco da ideia do revolucionário, vamos dizer assim, que ele quer ditar às pessoas como elas devem viver, né? Ele sabe como as pessoas devem viver, mas ele não dita. Então, assim, essa liberdade que ele dava para que cada um pudesse ser quem eles quisessem ser, mas o que ele estimulava no coração dessas pessoas era que elas pudessem atingir o potencial que elas carregavam consigo, né? Então, assim, somos deuses, somos todos criaturas do mesmo Deus, né? Então, carregamos em nós todas as potencialidades da divindade, todas as potencialidades de Deus. E somos capazes de fazer qualquer coisa se tivermos fé. Jesus nos mostrou isso, né? Todo o trabalho de cura que ele fez, todo o trabalho de assistência que ele deu, ele no final, ele sempre tinha uma frase para essas pessoas que era: sua fé que te curou, vai, não peques mais. Então, ele tinha essa generosidade de não atribuir a si a cura, mas a fé daquele que se curou foi o preponderante para que essa cura acontecesse, né? A vontade daquela pessoa de se curar fez com que ela alcançasse a cura. E esse empoderamento que ele dava para as pessoas de serem responsáveis pelos destinos das suas próprias vidas, né? Pelas rédeas que iam tomadas da sua própria vida, pelo caminho que elas iam trilhar, é algo muito revolucionário, né? São questões que hoje a gente discute nos espaços, nas figuras das minorias, das pessoas LGBTQIA+, nas questões das mulheres, dos negros, das populações mais desfavorecidas, mais oprimidas. A gente está sempre falando sobre isso hoje. A gente está em 2021 e essas são questões que a gente está falando, né? Do empoderamento dessas pessoas, do jovem de favela conseguir chegar na universidade, da mulher conseguir igualar os salários aos homens e entre outras questões, né? Os direitos civis das pessoas homoafetivas, né? Que vivem relações homoafetivas, que elas possam gozar dos mesmos direitos perante a justiça das pessoas heteronormativas. Então, são coisas que a gente está discutindo hoje, mas que Jesus já trabalhava esse empoderamento das pessoas quando ele dizia que foi sua fé que te curou, não fui eu que te curei. Eu estava aqui e eu só consegui fazer com que você atingisse esse potencial que você tem, porque isso é uma capacidade divina que você tem de se curar, né? E a gente pode se curar. É isso que ele quis nos ensinar, que a gente pode se curar de muitas chagas, de muitas doenças que a gente carrega e que a gente alimenta essas dores, essas doenças, fazendo com que a gente nunca fique bom. Então, se a gente sente ódio, se a gente tem ciúmes, coisas que são negativas pra gente, e só depende da gente se livrar disso, né? Óbvio que o exemplo da cura física que ele promovia, e a gente está falando de um outro tipo de doença, mas as doenças que mais afetam a gente hoje são essas. As doenças que mais afetam hoje a gente são as doenças que vêm do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, só a gente tem a profilaxia para isso, só a gente tem o remédio para se curar disso. E Jesus nos ensinou isso. E isso é muito revolucionário, ele dá esse poder na nossa mão, né? Então, ele tinha essa característica e mesmo que ele
não desrespeitasse, né, as leis do tempo em que ele vivia. Ele era um homem judeu. Ele questionava aquilo que via dentro daquela sociedade que não fazia sentido. E isso é um papel nosso. A gente tem que questionar as coisas que a gente vê no mundo e que não fazem sentido, né? Imagina se ninguém houvesse questionado há pouco mais de 100 anos atrás, 200 anos atrás, que pessoas pudessem ser donas de outras pessoas, né? Que pudessem utilizar da força bruta de trabalho dessas pessoas sem lhe dar nada em troca, sem lhe dar direitos trabalhistas, sem lhe dar um salário digno, sem lhe dar condições de moradia digna, sem lhe dar acesso à saúde, sem lhe dar acesso à educação, sem lhe dar uma alimentação de qualidade. Imagina se a gente não tivesse questionado isso, né? Que a escravidão era uma violação de um direito básico dos direitos humanos, né? Então, muitas coisas que antes eram leis, estavam permitidas por lei, foram caindo por terra, porque elas não faziam sentido que ela acontecesse daquela forma, né? E é preciso que alguém venha dizer o óbvio, por mais que aquilo não seja óbvio para todo mundo, que não pode se viver de certa maneira. Então Jesus, ele teve esse papel na época dele, né? E quando, por exemplo, ele impede uma mulher de ser apedrejada em praça pública, porque ela havia cometido um pecado diante dos olhos daquela sociedade, e ele chama a atenção daquelas pessoas que a estavam julgando e iriam apedrejá-la, de qual deles ali não houvesse pecado, né? Então, e todos nós já pecamos, todos nós estamos num mundo de prova e expiação, não é mesmo, gente? Então, a gente que sabe disso, a gente que que é espírita, que conhece a doutrina espírita, que tem essa informação que é privilegiada, de que a gente vive num mundo de prova e expiação, e a gente sabe que a condição para se viver nesse mundo é que haja essa oscilação de momentos bons e momentos ruins, com uma predominância dos momentos difíceis, vamos dizer assim. Então a gente que é espírita, que sabe dessa condição do nosso planeta, sabe da necessidade dos espíritos que aqui estão de aqui estarem, a gente tem uma responsabilidade também por ter essa informação privilegiada, que é de levar a luz para aqueles que estão em situação de treva, né? Aqueles que não sabem, que não aceitam algumas situações que são colocadas a eles por conta da experiência reencarnatória, e a gente tem que abrir os olhos dessas pessoas para essa situação, para que elas possam aceitar a condição que elas se encontram, mas aceitar a condição que elas se encontram não significa aceitar ter aquela vida de sofrimento, né? Porque assim, o mundo de prova e expiação, ele nos coloca numa situação que a dor para a nossa vida, na nossa vivência, ela é inevitável, né? Mas o sofrimento que vem dessa dor é uma escolha que a gente faz, se a gente quer continuar sofrendo ou usar aquela dor para fazer com que algo melhor surja dessa dor. Então, Cristo teve essa atitude de intervir numa pessoa em favor de uma pessoa que todos ao redor estavam tratando como uma criminosa, como alguém que merecia uma punição, e todos se sentiram no papel de juiz naquela situação e iriam apedrejá-la, e ele interveio. Então, assim,
ele teve essa intervenção que foi importante, e a gente pode ter intervenções como essa também, né? Podemos causar essa quebra de comportamentos que a gente às vezes já se acostumou a ver, né? Comportamentos nocivos, violentos, e que a gente pode usar o privilégio que talvez a gente tenha, a condição social que nos dá de fazer algo para aquele que está na posição de oprimido, ou mesmo que a gente não tenha o privilégio, não tenha uma vantagem em relação ao que vem acontecer, mas que a gente possa se posicionar, que a gente possa dizer o óbvio para as pessoas na situação, que às vezes não está sendo óbvio para elas. É disso que eu estou querendo falar, gente. Então, assim, vou dar um exemplo. Muitas vezes já ouvimos, né, um ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, se tem um casal tendo uma situação de uma discussão, um caso de violência, a gente não tem que se meter, porque aquilo não é um problema nosso. Então, assim, é um problema nosso. A partir do momento que a gente toma conhecimento da situação e a gente não faz nada, a gente é tão responsável por aquela violência quanto quem está cometendo a violência, né? Porque a gente tem meios de intervir, a gente tem meios de colaborar numa situação dessa. Então a gente não pode usar essa muleta de que não é problema meu, de que eu não estou envolvido, não vou me colocar. A gente tem como fazer. E tem várias formas inteligentes de se ajudar uma pessoa em situações de perigo, em situações de injustiça, né? Que é o que a gente está falando aqui do exemplo de Jesus, né? Então a gente tem muitas formas de ajudar, e a gente precisa entender qual que se aplicaria àquela situação, nos conhecer para saber como que a gente pode contribuir, mas que a gente pode fazer, sempre pode fazer alguma coisa. Então, esses comportamentos, eu chamo de revolucionários assim porque uma vez que a gente consegue fazer com que olhos vão abrindo para uma verdade que antes não era tão clara para elas, e aquilo se torna um comportamento padrão na sociedade, foi feita uma revolução, né? Foi feita uma revolução, porque é uma quebra de um costume, é uma quebra de uma tradição que não era boa, não era positiva, ela só colocava algumas pessoas em vantagem. E se tem alguém em vantagem e outras pessoas estão em desvantagem, não é justo. E se não é justo, a gente não pode aceitar. A gente não pode se conformar com o que não é justo. Então a gente precisa ter essa característica revolucionária do Cristo nesse sentido, né? De subverter aquilo que não está correto. Outro exemplo que ele nos deu sobre essa subversão é as pessoas com quem ele andava. O Cristo ele não era bem quisto pelo poder de sua época, porque ele não andava com as pessoas da alta sociedade. Não, essas pessoas não lhe interessavam. Lhe interessava as pessoas simples e humildes, os pescadores. Ele era um carpinteiro, ele era filho de um carpinteiro que aprendeu o ofício do pai, né? Então, ele andava com os pescadores, ele andava com as meretrizes, ele andava com os doentes que eram afastados da sociedade. Eles não eram cuidados, eles eram afastados da sociedade, as pessoas doentes. E pensa numa época que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas que têm Covid, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma época
sem precedente para todo mundo que está encarnado hoje. A gente não tem precedente de ter vivido algo parecido com isso. Então, é uma situação completamente nova para nós. E vamos imaginar que todas as pessoas que estão doentes, elas não tivessem um cuidado, né? A quantidade de pessoas que a gente já viu desencarnar por conta desse vírus. Pensa que essas pessoas não tivessem cuidado, que elas fossem excluídas, elas fossem marginalizadas pela nossa sociedade, deixadas para morrer, abandonadas para morrer, né? E Jesus andava no meio dessas pessoas. Ele andava no meio das pessoas, né, dos leprosos, como na história dele se conta. Ele andava no meio daquelas pessoas e ele não tinha medo de ser contaminado por essas pessoas. Ele cuidava delas, ele dava alguma dignidade, por mais que o tempo que elas fossem ter encarnadas, por conta da doença, fosse ser mais curto. Ele procurava dar mais dignidade para aquelas vidas, né? Então, a atitude cristã diante dessas pessoas é isso, o cuidado, é olhar para elas com humanidade, não olhar para elas como um problema, não olhar para elas como um peso, olhar para elas como humanidade, olhar a individualidade daquelas pessoas, ver as necessidades que elas têm, e todo mundo tem as mesmas necessidades. A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de comida, a gente precisa de água, a gente precisa de descanso, a gente precisa de afeto. Todo mundo. Pensa na pior pessoa que vocês conhecem. Ela precisa de afeto também. Então, talvez até mais do que as pessoas que você mais gosta, que você considera boas. Então, assim, todo mundo precisa disso. E ele sabia o que a gente precisava. Ele, melhor do que ninguém, sabia o que a gente precisava. Então, já que ninguém está provendo isso para essas pessoas, eu farei isso. Não importa que digam que elas têm que ficar isoladas. Eu não vou deixar que elas fiquem isoladas. Elas não vão se isolar de mim. Essa é a postura que Jesus nos convida a ter, né, diante daqueles marginalizados, daqueles esquecidos, daqueles escanteados pelo mundo, que a gente possa abraçá-los, que a gente possa acolhê-los, e que eles possam receber o nosso afeto, o nosso cuidado, porque, como a gente sabe, né, nesse mundo, e pela característica da reencarnação, não sabemos quando seremos nós naquela condição. Sabemos que seremos nós em algum momento, mas não sabemos quando. Então, que a gente possa deixar plantada uma semente de bondade, para que essa bondade possa voltar para a gente em algum momento que a gente precisar. Não só como uma troca, mas porque é a coisa certa a se fazer. Então, Jesus, ele vem nos mostrar a importância do cuidado, do afeto. E isso é um ato revolucionário, porque quando tem um outro ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, não importa que alguém venha para você com ódio, com palavras detratoras sobre você, se a sua resposta para essa pessoa for na direção contrária do que ela está te dizendo, do que ela está te fazendo, você quebra um ciclo de maldade, você quebra um ciclo de ódio, de negatividade. E dali você pode construir uma nova relação, dali você pode, de repente, promover uma mudança na vida de uma pessoa que talvez nunca tenha recebido esse tratamento de ninguém e só consegue viver, só consegue se relacionar dessa forma violenta, acusadora, odiosa, até que alguém lhe apresente o amor. Então, que a gente possa apresentar o amor para outras pessoas, porque isso é um ato revolucionário, mais um que o Cristo nos ensinou, né? E quantas vezes as nossas vidas não foram mudadas quando a gente recebeu o amor de alguém, quando a gente estava com o coração cheio de ódio,
quando a gente estava às beiras de fazer alguma coisa muito, muito ruim, que talvez a gente fosse se arrepender, mas o amor de alguém, o amor, em alguma forma, fez com que a gente saísse desse lugar, se reconhecesse no erro e tomasse uma decisão diferente, né? Então que a gente possa imitar o Cristo dessa maneira, que a gente possa contribuir para que haja mais bondade no mundo, né? Então esses exemplos assim eu vejo como atos revolucionários por conta da mudança que ele provoca a partir dessa ação. E assim, outra coisa que é interessante a gente conversar é que há passagens na história de Jesus que mostram uma personalidade assim um pouco mais dura do Cristo, né? Dele chamar de hipócritas com o dedo em riste, aquela parte que ele fala raca, que é uma palavra pejorativa dentro daquele contexto, né? Mas assim são palavras de ordem que em determinados momentos são necessárias, né? Pensemos nós no ambiente de sala de aula, com jovens que estão muito agitados, que não respeitam, que não ouvem a voz do professor, que estão nada interessados no conteúdo que tem a ser ensinado, e o professor, ele fala um pouco mais alto, mais firme, ele chama a atenção daquelas pessoas, ele chama a atenção para a figura dele e para o que ele tem a dizer. Ele mostra uma certa autoridade em relação àquelas pessoas, que é uma autoridade da hierarquia de professor e aluno, que está ali dentro daquele espaço, dentro daquela sociedade, sala de aula, há uma hierarquia de professor e aluno. E essa diferença que Jesus ele exercia em relação às outras pessoas era uma hierarquia moral. Ele olhava no olho das pessoas, ele sabia com quem ele estava falando. Então ele sabia como ele tinha que comunicar para ele atingir o coração daquela pessoa, né? Então tem pessoas que elas vão ouvir se você for mais carinhoso, se você for mais brando, for mais manso. Tem pessoas que precisam que você fale dessa forma. Precisam do dedo em riste, precisam da voz mais alta, das palavras de comando, porque senão elas não vão te ouvir. E ele precisava ser ouvido. Toda vez que ele abria a boca, ele precisava ser ouvido. E ele fazia com que ele tivesse a segurança de que ele seria ouvido. Jesus não veio perder tempo aqui. Ele não encarnou nesta figura para perder tempo, né? O tempo dele era muito importante. O tempo de todos nós é importante, mas ele tinha uma missão muito importante para a gente. Ele tinha muita coisa para ensinar. Então, ele usava de toda oportunidade para isso. Então, quando você entende essa forma, quando você consegue desenvolver essa capacidade de falar com pessoas diferentes sobre os mais diversos assuntos, e você consegue atingir o coração delas, quando você consegue fazer com que elas entendam a mensagem que você tem para dizer, isso é muito revolucionário, né? Isso é muito revolucionário, porque assim, o discurso do Cristo era muito importante, o discurso dele era muito importante, mas o discurso dele era importante porque as atitudes dele estavam em comum acordo com o discurso. Não era um discurso hipócrita, não era um discurso vazio, não era um discurso que não estava sustentado por uma atitude que não condizente, né? Então os nossos discursos eles precisam estar sustentados em cima de uma conduta que esteja de acordo, né? Então ele tinha essa autoridade para falar com as pessoas da forma que ele falava, com quem quer que fosse, porque ele tinha essa autoridade moral de que ele agia como ele falava. A pregação dele não estava diferente do agir, do proceder dele. E é isso que a gente precisa aprender.
Isso que a gente precisa aprender a fazer. O nosso proceder tem que estar de acordo com as nossas falas, com o nosso discurso. O que a gente prega, o que a gente posta na nossa rede social, a gente tem que fazer no offline. Então, todas essas ideias, esses comportamentos que o Cristo nos trouxe, são importantes para a gente pensar nessa figura revolucionária que mudou o mundo, que mudou como a gente conta o tempo, que mudou. E apesar disso tudo, dessa revolução positiva que ele propôs, fomos capazes de crucificá-lo, de literalmente crucificá-lo, mas de matá-lo, né? E por que a gente fez isso? Eu gosto de falar a gente porque a humanidade fez isso, a sociedade daquela época fez isso, e possivelmente éramos nós que estávamos encarnados naquele período. Então, por que a gente foi capaz de fazer aquilo? E por que a gente continuou a fazer isso tantas e tantas vezes? Por que a gente continua a fazer isso? Sempre que há um discurso de empoderamento, sempre que há alguém que luta pelos direitos dos menos favorecidos, a gente mata, a gente acaba com essa vida, a gente aniquila essa vida. Por quê? Por que a gente quer tanto manter os privilégios na mão de poucos? Por que é tão importante para essas pessoas manter esses privilégios? Por que é tão importante não promover que haja uma distribuição justa dos recursos que o planeta nos dá para todos os habitantes do planeta? Porque existem bilionários, tão poucos bilionários e tantos miseráveis, tantos milhões ou bilhões de miseráveis pelo mundo, né? Por que tem gente jogando comida fora, enquanto tem gente que não sabe quando vai fazer a próxima refeição, morrendo de fome, né? Esses são questionamentos que para Jesus eram muito incômodos. Era muito incômodo para ele saber que existia esse tipo de coisa. E para a gente precisa ser incômodo também. Precisa ser muito incômodo para a gente saber que tem gente que não tem o básico do que a gente tem. Ser grato de ter um teto sobre a nossa cabeça, da gente ter acesso à educação, da gente ter acesso à saúde, da gente ter uma família, né? Da gente poder ter uma opinião e não ser perseguido por ela. São direitos básicos. Eu estou falando só de coisa básica, eu não estou falando de direitos. São direitos muito básicos que eu estou falando. E tem gente que não tem muita gente que não tem. E a gente precisa, enquanto espíritas, enquanto cristãos que somos, que assumimos essa responsabilidade nessa encarnação, a gente precisa se incomodar com isso. A gente precisa promover essa mudança. Por mais que a gente não tenha os mecanismos para fazer com que essa mudança aconteça pelo nosso esforço apenas, mas falar disso para outras pessoas, fazer com que outras pessoas pensem isso, né? Na nossa casa, se eu conseguir fazer com que a minha família tenha essa compreensão, eu já provoquei uma revolução dentro dessa sociedade, que é a minha família. E se a gente estiver em outros espaços e a gente conseguir falar com mais pessoas sobre isso, e essas pessoas abrirem os olhos para isso também, são mais pessoas para modificar o mundo, né? Então, se hoje a gente vê comportamentos que parecem estranhos para a gente, mas são pessoas que falam que elas precisam dessas coisas para terem um mínimo de dignidade, por que não chamar uma pessoa pelo nome social dela? Por que não? Porque o documento que ela tem de nascimento está um nome masculino, mas ela quer ser chamada por um nome feminino. Ela pede ser chamada por um nome feminino, por que não chamar? Por que não chamar?
por esse nome que ela quer ser chamada, né? Não vai nos doer tanto isso, não vai nos doer nada para falar a verdade, não vai ser um peso para a gente, mas para essa pessoa que escolheu esse novo nome, que está vivendo uma vida verdadeiramente feliz agora, porque ela se encontrou, porque ela se entende melhor, se vai fazer essa pessoa mais feliz e ela vai contribuir mais positivamente para o mundo a partir desse momento, a partir da escolha desse nome e do reconhecimento dessa personalidade, que nós possamos fazer, por mais que seja estranho para a gente. A gente não precisa entender tudo, a gente precisa aceitar. A gente precisa ter empatia com as pessoas. A gente precisa ter autoridade de entender que aquela pessoa ali é um indivíduo diferente de nós. Ele tem sentimentos diferentes, ele tem experiências diferentes que fizeram com que ele se tornasse uma pessoa diferente, com uma compreensão do mundo diferente da nossa. E a gente tem as encarnações diferentes para que a gente possa ter outras vivências e acumular esses tipos de conhecimento. Então, eu gosto sempre de fazer um exercício que é pensar como seria o Cristo encarnado nos dias de hoje. Onde vocês imaginam que Jesus Cristo iria encarnar? Primeiro, onde ele iria encarnar? Mas vamos pensar, por exemplo, na perspectiva do nosso país, da nossa sociedade, que é o que a gente conhece de verdade. Se Jesus estivesse no Brasil hoje, onde que ele estaria? Onde ele moraria? Vocês acham que ele moraria num bairro de luxo ou numa periferia? Vocês acham que ele seria amigo de políticos, de juízes, de pessoas que têm poder, ou ele seria amigo de pessoas que estão fazendo um trabalho de base? Vocês acham que ele estaria em festas num country club, ou ele estaria no meretrício, né? Eu imagino Jesus na Cracolândia, eu imagino Jesus nas quebradas do Brasil, eu imagino Jesus do lado do povo, eu imagino Jesus andando em marchas com os trabalhadores que fazem greve em busca de direitos melhores, de condições melhores de trabalho. Eu imagino ele fazendo essas coisas. Por que eu imagino ele fazendo essas coisas? Porque ele sempre foi isso. Ele sempre esteve do lado do povo. Ele sempre esteve do lado dos mais desfavorecidos, né? E os desfavorecidos de hoje são essas pessoas que eu fui descrevendo, entre outros grupos. Então seria incoerente com o próprio Jesus se virar para um outro lado, né? Então, assim, eu queria deixar essa reflexão com vocês sobre o quão revolucionário Jesus foi, o quanto ele mudou e o quanto revolucionário a gente pode ser, né? Essa não é uma palestra para nos separar da figura de Jesus, é para nos aproximar da figura de Jesus, é para humanizar a figura dele e que a gente possa se espelhar e imitá-lo, que a gente possa se espelhar nele e usar como o Livro dos Espíritos nos diz, nosso guia e modelo. Ele é o guia e o modelo para a gente. Então que a gente possa revolucionar o mundo. Não é isso, gente. Que a gente possa revolucionar o mundo através das nossas atitudes, que a gente possa fazer com que mais pessoas sejam acordadas por essa possibilidade e que elas possam provocar revoluções nas suas vidas e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso depende da gente. A gente está encarnado, a nossa chance é agora. Óbvio que a gente pode contribuir com estando desencarnado,
mas a gente está encarnado, somos almas agora. Então, a gente tem todas as ferramentas necessárias para isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o convite é esse: mãos à obra, a hora é chegada. Não sabemos quantas oportunidades teremos ainda até que esse mundo não seja mais um mundo de prova e expiação, e a gente tem que querer se regenerar junto com esse planeta e contribuir para essa regeneração. É isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado pelo convite da casa, muito obrigado pela oportunidade, para quem me acompanhou até aqui. Que a gente tenha um final de semana bem bacana. A gente vai ter a Comerge, o ENEF também nesse final de semana. Quem puder participar desse trabalho que é muito importante, promovido pelo CERJ, esteja conosco. E um abraço para todos vocês, um beijo para vocês, para suas famílias. Se cuidem, por favor. Infelizmente a gente ainda está fazendo esse trabalho dessa forma virtual, mas vamos nos cuidar, manter a nossa saúde, porque a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem muito tempo pela frente também. Beijo carinhoso.